ministro Barroso deixaria a presidência agora, em setembro, final de setembro, e se aposentaria, com os Estados Unidos ameaçando aplicar uma lei Magnitsky contra os integrantes do Supremo. O secretário de Estado americano Marco Rubio sinalizou hoje que os Estados Unidos podem anunciar sanções adicionais contra o Brasil já na próxima semana, em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo que está envolvido junto com ele, que é o alto escalão ali, que a gente sabe que está no governo do PT ou de outros lugares, de repente entra em pânico. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Estados Unidos se manifesta sobre reação à condenação de Bolsonaro. Tudo indica que os próximos dias serão terríveis para o atual regime brasileiro, capitaneado pelo PT e pelo Supremo Tribunal Federal. O secretário de Estado americano Marco Rubio prometeu uma reação dos Estados Unidos na próxima semana à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Rubio classificou os ministros do STF como juízes ativistas, inclusive mencionou que a Corte Brasileira tentou punir cidadãos americanos extraterritorialmente. Abre aspas. Bem, a resposta é que o Estado de Direito está desmoronando. A esses juízes ativistas, um em particular, que não apenas perseguiram Bolsonaro, aliás, ele tentou fazer reivindicações extraterritoriais contra até mesmo cidadãos americanos ou contra alguém que posta online dentro dos Estados Unidos, e até ameaçou ir ainda mais longe nesse sentido. Então haverá uma resposta dos Estados Unidos a isso. E é isso que teremos. Alguns anúncios na próxima semana ou algo assim sobre quais passos adicionais pretendemos tomar. Mas não é. O julgamento é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tentou alcançar empresas americanas e até pessoas operando a partir dos Estados Unidos. Fecha aspas, declarou Marco Rubio. Muito importante nesse momento que a gente precisa dar atenção. O secretário de Estado americano Marco Rubio sinalizou hoje que os Estados Unidos podem anunciar sanções adicionais contra o Brasil já na próxima semana, em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A fala aconteceu em entrevista à Fox News e está no site da CNN. Então, trago mais detalhes. Olha só. Rubio disse que o Estado de Direito está se rompendo no Brasil. Sem citar o ministro Alexandre de Moraes, ele também criticou o que chamou de, abre aspas, juízes ativistas, fecha aspas. Sobre as medidas adicionais, Rubio disse, abre aspas, haverá uma resposta dos Estados Unidos a isso. E é sobre isso que teremos alguns anúncios na próxima semana ou mais, sobre quais passos adicionais pretendemos tomar, fecha aspas. O diplomata americano concluiu dizendo que o julgamento de Bolsonaro é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha que ele define como sendo de opressão judicial. Então, Yuri, preocupante, viu? Porque, de fato, as apurações que a gente já vinha trazendo em off, né, que a gente apurou ali junto à Casa Branca, ao Departamento de Estado, elas se confirmam nessa fala agora on the records, né? Ou seja, ele mesmo dizendo que sim, deve haver mais sanções contra o Brasil e já na próxima semana ou um pouco mais. Então, a gente não sabe, já trouxemos algumas coisas aqui sobre extensão da Magnitsky para familiares de ministros do Supremo. A gente falou sobre cancelamento, mais uma onda de cancelamento de vistos. E também a gente não sabe se virá também na questão comercial, na questão de mais tarifas em relação aos produtos brasileiros. Essa ainda é uma dúvida. Exato, né? Em meio a todos os esforços que têm ocorrido nas questões econômicas das tarifas, dos esforços sem necessariamente obterem resultados concretos diante dessas dificuldades políticas, mas agora, né, a primeira declaração, como você disse, on the record, né, de forma da própria boca do secretário de Estado americano Marco Rubio, relacionado ali ao veredito dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, uma crítica que era esperada, mas agora, de fato, é colocada. Donald Trump, o próprio presidente, havia falado ali, meio en passant, né, mas agora não, numa entrevista para um veículo de imprensa, falando diretamente ali, elaborando uma resposta
mais longa a respeito do assunto. A questão, né, não é mais, pelo jeito, Débora, se haverá algum tipo de nova onda de ações da parte do governo americano em direção a integrantes da corte ou ao próprio Brasil, mas a questão é quando. E para não tomar mais sanções dos Estados Unidos, o ministro Luiz Roberto Barroso pode deixar o cargo no STF. Veja o vídeo. Que existe a possibilidade do ministro Barroso deixar a corte. A gente havia discutido isso aqui no programa, a Andresa até disse, acho difícil porque ali há muita vaidade envolvida, muito difícil deixar um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas fato é que houve esse burburinho e a gente sempre diz que no jornalismo, onde há fumaça, há fogo. Existe essa possibilidade? Existe sim. E de onde veio essa fumaça? O próprio ministro Barroso mencionou em certo momento essa possibilidade de, depois da presidência, ele esperar algum tempo e se aposentar para se dedicar a uma das suas paixões, que é estudar e a carreira acadêmica. É claro que de lá para cá, muita coisa mudou na sua própria vida pessoal e também no cenário político. Né? Nós estamos falando talvez de uma eventual aposentadoria, não agora neste ano, mas no começo do ano que vem, e no momento de conflito, de processo eleitoral, que pode fazer com que seja difícil, inclusive, que a sua vaga seja preenchida numa indicação pelo presidente Lula. Afinal de contas, pode ser que a saída dele seja no meio do processo eleitoral. Então, isso poderia dificultar o processo e pode ser que ele avalie a possibilidade de estender isso no tempo. De uns tempos para cá, ele veio dizendo que não, que a intenção dele não é sair, mas eu sinceramente acredito sim na possibilidade, mas como não é uma obrigação, ele escolhe o momento de se aposentar, eu acho que a gente tem que esperar para ver qual vai ser a disposição dele e mais, a circunstância política do momento. O ministro Barroso deixaria a presidência agora, em setembro, final de setembro, e se aposentaria com os Estados Unidos ameaçando aplicar uma lei Magnitsky contra os integrantes do Supremo? Faz sentido ele ficar exposto a isso sem nenhum tipo de proteção institucional? Porque também ninguém acredita que se o ministro Barroso se aposentar, os Estados Unidos vão dizer, bom, já que ele não é mais ministro, não aplicaria uma lei Magnitsky contra ele. Não acredito nessa possibilidade. Então, acho que as circunstâncias fazem muita diferença e a gente vai ter que esperar o timing do próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Mas eu, sinceramente, estou com você, onde há fumaça, há fogo, e ele próprio avaliava essa possibilidade no passado, deixou isso um pouco em banho-maria, mas eu acho que as circunstâncias podem ditar a sua decisão. O grande jornal americano, Wall Street Journal, detona o lawfare do STF contra Bolsonaro, acusando a existência aqui no Brasil de uma perseguição política, de um verdadeiro jeitinho brasileiro, daquele pior tipo de jeitinho, do desonesto, para prender Bolsonaro. Gente, enquanto o The New York Times, o maior jornal do mundo de linha progressista, publicou ontem, domingo, um artigo de opinião do Lula cheio de mentiras sobre o STF e o julgamento contra Bolsonaro, carregado aí esse artigo do Lula de afrontas ao próprio Donald Trump e ao governo americano, o Wall Street Journal, que é o jornal mais lido pelos investidores e empresários da Wall Street e que tem uma linha mais conservadora, fez exatamente o oposto, o contrário. Publicou mais um artigo de opinião da Mary Anastasia O'Grady, detonando o lawfare do Supremo contra Bolsonaro. Eu vou jogar aí na tela para você dar uma olhadinha. Tá aí, ó. Eu vou jogar aqui o título em inglês também, porque eu estou traduzindo pelo Google e às vezes há uma quebra de tradução. Então dá uma olhadinha aí no título em inglês. The Brazilian Way of Lawfare Gets Bolsonaro. Ou seja, o jeitinho brasileiro e o tipo brasileiro de lawfare, de perseguição, pega Bolsonaro. E aí fala aqui dessa Suprema Corte enviesada, parcial, que condenou o ex-presidente e deu a ele uma pena de 27 anos de prisão. Para quem não sabe, lawfare significa usar o direito e a lei como uma arma para destruir inimigos políticos. Ou seja, o Wall Street Journal aqui claramente acusou o Supremo Tribunal Federal de perseguição política. Na época da Lava Jato, a esquerda dizia que a Lava Jato fazia lawfare. E aqui a esquerda seguiu a tática que foi atribuída ao Lenin. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é.
Isso porque na Lava Jato tudo era revisado por 3 tribunais. Era impossível haver qualquer tipo de lawfare. Mas agora não. Foi exatamente o que o STF fez agora com o Bolsonaro, com seus aliados, com os réus do 8 de janeiro. Lawfare. Bora então direto aqui para esse artigo ler os principais trechos que expõem, mais uma vez, os abusos do Supremo para o mundo. E eu traduzi aqui, como eu disse, para o português, usando o Google, então algumas frases aí podem soar um pouco estranhas, um pouco truncadas. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo nesses trechinhos aqui, ó. Primeiro, eu vou ler para você, tá pequeno aí na tela, porque é um artigo que eu não consigo ampliar e manter na tela, mas eu vou ler aqui para você os principais trechos. O veredito, o julgamento do Supremo, é um duro golpe para os apoiadores de Bolsonaro. Mas muitos outros brasileiros, embora não fossem fãs do ex-presidente, também esperavam um resultado diferente. Há anos eles se preocupam com o politizado Supremo Tribunal Federal. Agora, o Tribunal Superior permitiu que o Ministério Público Federal leve o ex-presidente a julgamento onde? Em Brasília, sem recorrer a instâncias inferiores, com o propósito expresso de prendê-lo. Que se dane o Estado de Direito. Prestou atenção nesse trecho? Perfeito, perfeito, o Street Journal aqui, ó. Sem recorrer, sem a possibilidade de recorrer a instâncias inferiores, o Ministério Público levou com a autorização do Supremo esse caso direto para o Supremo com o propósito de quê? Prendê-lo. Que se dane o Estado de Direito. Que se dane o Estado de Direito. É praticamente isso que o Supremo tem feito desde 2019, com a abertura daquele infernal inquérito das fake news, que culminou agora nessa condenação de 27 anos de prisão para Bolsonaro e para todos os outros réus da ação do golpe, também condenados a penas altíssimas. Mas tem mais, olha aqui. Houve notícias animadoras na quarta-feira. O ministro Luiz Fux apresentou o voto dissidente de 452 páginas, expondo as inúmeras violações do devido processo legal no caso, incluindo a incompetência do tribunal. Ele citou os contínuos vazamentos de dados pela acusação, não catalogados, organizados e sem o conhecimento da defesa, que chegaram a 70 terabytes, incluindo 225 milhões de mensagens. Ele observou a flagrante falta de provas para sustentar as acusações. O ministro Fux, indicado ao Supremo por quem? 2011, indicado pela própria presidente Dilma Rousseff, protegida de Lula, votou pela absolvição de Bolsonaro de todas as acusações. Para quem me pergunta sobre a importância do voto do Fux, está aí. Vejam ele sendo reconhecido até lá nos Estados Unidos como um voto técnico que expõe aí as inconstitucionalidades, nulidades, ilegalidades, abusos mais do que evidentes nesse processo. E mais, não pode nem acusar o Fux, gente, de fazer isso porque ele seria bolsonarista ou indicado por Bolsonaro. Não. Fux foi indicado por Dilma. Sempre foi um juiz de carreira. E o seu voto foi técnico-jurídico, não político. Agora dá uma olhadinha aqui nessa acusação aqui que o Wall Street Journal fez. O tribunal estava ideologicamente inclinado contra o senhor Bolsonaro. O ministro que presidiu o caso era Alexandre de Moraes, o notório adversário de Bolsonaro. Notório adversário. Ele votou pela condenação em todas as 5 acusações. O mesmo fez o ministro Flávio Dino, ex-ministro da Justiça de Lula. O ex-advogado pessoal do senhor da Silva, do Lula, o ministro Cristiano Zanin, também votou pela condenação. Isso foi suficiente para a condenação, embora um quarto ministro, indicado por Lula, também tenha se juntado à maioria. Gente, ninguém mesmo, em nenhum lugar do mundo, consegue entender ou aceitar que esses ministros eram imparciais e isentos para julgar Bolsonaro. Todo mundo sabe que eles são inimigos de Bolsonaro, que eles não poderiam jamais julgá-lo. E a consequência óbvia disso é que Bolsonaro não teve um julgamento justo. Agora, olha o Wall Street Journal detonando o mérito do processo, mais uma vez com base no voto técnico aqui do Fux. No entanto, como observou o ministro Fux, nenhum documento desse tipo foi protocolado no tribunal. Tampouco foram apresentadas provas de que Bolsonaro tenha tomado medidas para decretar estado de sítio. Fazer brainstorming não é crime, e nem intenções nem discursos são suficientes para condenar por tentativa de golpe. Mas calma, gente, ele estava dizendo óbvio aqui, calma que tem mais. Veja a denúncia aqui da falta de provas de que o Bolsonaro conhecia ou liderava planos de golpe. A mídia sensacionalizou, a mídia dava até para dizer, a mídia sensacionalista sensacionalizou a notícia de um outro documento, esse escrito por um general do Exército, que cogitou maneiras de assassinar o presidente eleito Lula, seu vice-presidente eleito e o ministro Moraes. Um grupo de soldados das forças especiais estaria a bordo, mas o general testemunhou que estava apenas ruminando e que não compartilhou com o presidente.
o tribunal não conseguiu provar que Bolsonaro participou de nada disso. E agora a maior pedrada de todas contra o Moraes. O juiz vítima, que condenou justamente quem seria o seu principal algoz. Aliás, num país sério, o ministro Moraes, como suposto alvo do suposto complô, teria se recusado, ou seja, teria se julgado impedido, teria se afastado do julgamento. Em 8 de janeiro de 2023, uma multidão de apoiadores de Bolsonaro invadiu a Praça Federal em Brasília. Vândalos danificaram os prédios. Bolsonaro estava onde? Na Flórida, já tendo deixado o cargo, e os militares não participaram. Que golpe, até some coup foi o que eles colocaram. Nada disso importava para o ministro Moraes e seus companheiros ideológicos no tribunal na semana passada. Eles tinham o homem certo e não encontrar um crime não os impediria de colocá-lo atrás das grades. Que golpe, que nada, gente. Presta atenção nessa última frase aí, ó. Eles tinham o homem que eles queriam nas suas mãos. Eles tinham o homem certo e não encontrar o crime não os impediria de colocá-lo atrás das grades. O crime não importa, o crime era pretexto. Nada impediria o STF de aproveitar essa oportunidade de ouro para trancá-lo na prisão e jogar as chaves fora. Quanta verdade e quanta porrada no STF. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, é muita tragédia, muita perversidade, principalmente por parte da esquerda e do STF, mas não podemos deixar de prestar atenção no maior escândalo de corrupção que o Brasil já viu, que é o roubo dos velhinhos aposentados por parte do governo. Dito isso, hoje seria um dos dias mais importantes da CPMI do INSS. Seria o dia que aquela pessoa que até agora se percebeu como sendo o epicentro de todo o esquema de corrupção faria o seu depoimento. Hoje seria o dia que esse cidadão, conhecido como o careca do INSS, ele faria o seu depoimento e com certeza muita gente seria implicada e a queda dos dominós começariam nesta CPMI de hoje. Bom, dito isso, vamos lá. Na sexta-feira passada foi determinada a prisão, aqui, ó. Foi determinada a prisão do careca do INSS. Ameaças e riscos de fuga levaram o PF a prender, autorizado por André Mendonça. Todo mundo vibrou, foi uma vibração no Brasil inteiro. Olha só, há quanto tempo nós não víamos isso, né? Algum verdadeiramente corrupto sendo preso, ou até mesmo a Polícia Federal prendendo alguém que realmente é corrupta. Porque só velhinhas e pessoas presas por crime de opinião, ninguém aguentava mais. Dito isso, ele faria o depoimento dele, só que ele pediu para não comparecer e o STF liberou. Mendonça dispensa investigados de depor a CPI do INSS. Então, o ministro do STF decidiu que careca do INSS e Maurício Camisotti, que é outro também envolvido até o pescoço, não precisam comparecer comparecer. A comissão vai recorrer. Então, ficou todo mundo revoltado. Deputados começam a gravar vídeos. Como assim? Vocês prendem o cara porque ele pode fugir, porque ele participou do esquema de corrupção, mas não deixam ele prestar contas à CPI do INSS? O que aconteceu? Pouco tempo depois do STF decidir que eles não precisavam ir, olha só o que o careca disse. Careca do INSS decide depor a CPMI nesta segunda. Ele disse, por livre e espontânea vontade, queria depor. Antunes diz querer responder às perguntas e irá ao Congresso. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, vai depor às 16 horas dessa segunda-feira. Né? Ele falou isso no sábado, inclusive. Peraí, então, o que aconteceu? Por que ele fez isso? Aí nós temos aqui o presidente do INSS dando uma explicação que eu achei impressionante. Eu queria compartilhar com vocês. Escutem. Para informar a vocês que a CPMI de hoje foi cancelada porque a advocacia do senhor Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, desfez a palavra. Né? Eles no final de semana garantiram que o careca viria, nós preparamos tudo e hoje pela manhã o advogado entrou em contato com o Senado informando que ele não virá mais. Bem, qual é a minha avaliação? Ele usou toda a repercussão na imprensa para mandar recados aos sócios e aos padrinhos, ou seja, se for abandonado, ele pode falar tudo o que sabe. Né?
O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: se recado ou não, ele não escapará, porque o sigilo fiscal dele, telefônico, está quebrado. Nós já recebemos da Polícia Federal as informações sobre entrada e saída dele no país, já temos uma série de detalhes sobre o patrimônio e nós vamos fazer o cerco por meio das informações bancárias, né? Porque não há como ele escapar de tudo isso. Mais cedo ou mais tarde, eu tenho certeza que ele vai repensar essa decisão e vai acabar colaborando, né? Então, por hoje, infelizmente, não teremos a CPMI por conta dessa questão, né, do cancelamento. Bom, preste atenção como ele usou a CPMI para conseguir mais proteção e mais blindagem dos seus cúmplices. Pessoas que teriam a autoridade, preste atenção, para poder trabalhar pela blindagem e proteção dele, teriam que ser pessoas assim da mais alto nível de autoridade, tanto no judiciário quanto político, talvez na presidência do Brasil, ministérios. Porque ao fazer esse joguinho, ele está dando um recado. Ó, vocês me protegem, vocês cuidem de mim, ou eu vou falar todo mundo que participou, eu derrubo todo mundo. Então ele fez o joguinho como? Fingindo que iria, todo mundo que está envolvido junto com ele, que é o alto escalão ali, que a gente sabe que está no governo do PT ou de outros lugares, de repente entra em pânico e começa, opa, peraí, não, o que você precisa? A gente vai te ajudar. Conta pra mim o que você precisa, porque não faz sentido. Ele entra no STF para não ir, o STF decide que ele não precisa ir, o Mendonça decidiu, que é uma coisa que eu também não entendi, e logo depois ele fala, não, mas eu vou. Quando chega o dia, ele avisa, olha, não vou mais não, tá? Esse é o jogo da podridão da política e também, obviamente, né, da esquerda e do judiciário brasileiro. Ele é o epicentro de tudo. Ele é o cara que participou, ele era o intermediário entre essas sindicatos, associações e o INSS. De acordo com a investigação até agora, ele fazia tudo acontecer. Agora, sinceramente, a gente tem que pedir para o nosso ministro André Mendonça, tem que obrigar esse cara aí. Não tem como alguém que está preso pelo esquema não ir na CPMI do INSS. Não é não?